Olá, bem-vindos ao canal Diversão e Tecnologia. Estou aqui com o robô Sucata fazendo então seu upgrade, fazendo então essa atualização versão 2.0, onde estou aqui atualizando então algumas partes do robô, ao qual na versão 1 não tinha todo o conjunto completo. Hoje estou aqui completando então o robô Sucata, montando diversas partes do robô, automatizando e apresentando aqui no canal então esse projeto do robô com sua automação. No vídeo anterior, na parte 1, eu falei um pouquinho sobre o desenvolvimento do robô e apresentei o movimento da cabeça, qual era o circuito que fazia com que ele pudesse ter este controle de movimento, seja aí para a direita e para a esquerda. E hoje aqui na segunda parte da versão, vamos falar aqui sobre a mobilidade do robô. Como ele pode então se locomover, através de qual dispositivo, qual é a forma que ele vai poder então ter os seus movimentos para ir ou para frente ou para trás ou para o lado, como vai ser então a mobilidade aqui do robô Sucata. Aproveitando, já falo aí, se você não é inscrito no canal, inscreva, ative aí o sininho para receber aí as notificações, deixa aí aquele like, deixa aí um comentário e aproveite aí nesse comentário, participe da enquete e escolha um nome ou dê sugestões para que a gente possa então batizar o nosso robô Sucata com um nome mais atualizado para ele. Então, se você quiser participar, deixa aí no comentário um nome sugestivo para que possamos então ao final da série poder batizar aqui o nosso robô Sucata. Vou deixar aí na descrição um link para que você não viu aí o primeiro vídeo, a primeira parte onde eu falei sobre a cabeça. Então na descrição terá um link onde você pode então acompanhar aí desde o primeiro vídeo o desenvolvimento completo aqui do robô Sucata. Então agora vamos ver qual vai ser o circuito que nós vamos utilizar e de qual forma vai ser feita então essa mobilidade do robô. Na versão anterior eu estava utilizando esse tipo de pneu para poder controlar então a mobilidade do robô, bem como este motor que era então adicionado a esta caixa aqui de redução, ao qual então movimentava o robô. Como podemos fazer um comparativo desta roda aqui da versão 1 para a roda da versão 2, colocando aqui então as duas junto aqui, ó, podemos observar então a diferença do tamanho das rodas. Agora o conjunto, que era apenas uma, são duas rodas em cada um dos motores, pois estou utilizando agora uma caixa de redução com dois motores, um motor para cada pneu. Na parte traseira também tem aqui mais duas rodas de cada lado, ao qual tem então essa parte traseira que ela está por enquanto como roda livre, mas também vou colocar o motor para que ela possa ajudar e auxiliar aqui nos movimentos do robô. Então, fazendo esse comparativo de como era antes na versão 1 para a versão 2, é bem significativo então a mudança do rodado aqui do pneu do robô. Na cabeça, para poder movimentar ela para um sentido e para o outro, eu utilizei uma ponte H. Essa ponte ela era formada então por 4 transistores que controlava então o sentido de rotação do motor. Já para o motor de movimento aqui do rodado do robô, eu vou também utilizar uma ponte H, só que desta vez vou utilizar através aqui de uma ponte formada por 2 relés, tá? E vamos ver então como que esses 2 relés podem então controlar o sentido de rotação do motor, já que estamos utilizando também motores do tipo DC para este controle, sendo que fica fácil então essa rotação simplesmente invertendo a polaridade. Então vamos ver como que funciona a ponte H controlando então o motor. Como podemos ver aqui, eu tenho aqui 2 motores, tá? Cada motor vai ser controlado por uma ponte H. Esta ponte H então é formada por relés, tá? Então vamos ver aqui como que os relés estão comportando aqui na nossa ponte H. O relé que eu estou utilizando, ele é semelhante a esse, ver aqui, onde eu tenho o terminal aqui do meio, ele é o terminal comum. Depois temos um terminal normalmente fechado e um terminal normalmente aberto. E aqui nós temos os 2 terminais
das extremidades aqui, que são os da bobina, como nós vamos ver daqui a pouco aqui no esquema elétrico. Mas analisando então, aqui como podemos ver, o terminal comum ele está indo para o motor, e depois nós temos o terminal normalmente fechado. Como podemos observar, ele vem para o negativo, porém neste caso ele está vindo para o negativo da bateria. Podemos observar que a simbologia aqui das alimentação, tanto do circuito de controle quanto da ponte H, eles são independentes, tá? Então eu estou utilizando uma alimentação para os motores com uma bateria de 6 volts, e para o resto do circuito vou utilizar outro tipo de tensão. Mas aqui na nossa ponte H, então, como vemos aqui, ó, então o terminal do motor está conectado ao comum e o terminal normalmente aberto indo para o GND da bateria. No outro lado aqui do motor, na outra extremidade, também nós temos o mesmo ponto ligado aqui ao outro relé, ligado no terminal central comum, e o terminal normalmente fechado do relé está vindo também para o negativo da bateria. Com isso, com os relés desligados, nós vamos ter o mesmo potencial no motor, com isso ele vai ficar parado. Para que o motor possa girar para um sentido ou para o outro, nós vamos ter que acionar o relé. Para isso vamos utilizar um driver, tá? Esse driver, então, quando receber aqui o sinal de comando, ele vai acionar este relé. Quando este relé for acionado, então o que vai acontecer? Esta lâmina que estava no polo normalmente fechado vai passar para o normalmente aberto, circuitando agora o caminho por aqui, que vai mandar então a tensão positiva para o motor, e o outro relé vai estar desligado, vai ter a tensão negativa. Com isso vai ter então o diferencial de potencial. Com isso o motor começa então a girar para um sentido. Para desligar o motor basta retirar o sinal do drive, que o relé já desliga, voltando então a desligar o motor. Para ter agora rotação no sentido contrário, basta então que alimente aqui o outro driver do outro lado da ponte H, e o outro relé se comportará também dessa mesma forma, sendo então alimentada a sua bobina. O contato comum entra em contato com o polo normalmente aberto, e com isso então teremos então agora a condução do positivo para este sentido, fazendo com que o motor rode então agora no sentido reverso. E para desligar, basta então que o sinal de comando seja interrompido para que o relé desligue. Com isso vamos ter o motor parado. Então a ponte H com relés, ela é fácil de ser utilizar, pois basta apenas fazer as ligações aqui dos terminais comum, do terminal normalmente aberto e normalmente fechado do relé, e vamos ter então o acionamento do nosso motor, de forma que, recebendo então este sinal, que ele vai ser proveniente da onde? Bom, como nós sabemos, temos aqui os dois transistores, que são os drivers de controle aqui da ponte H, e estes drivers eles vão receber um sinal que vai ser proveniente aqui, neste caso que eu vou fazer o acionamento remoto, vou fazer através do que? De um sinal de radiofrequência. Vou utilizar então um receptor na frequência de 433 MHz, ao qual vai receber então o sinal que vem lá do transmissor, e aí nós vamos ter aqui um segundo componente, que é o decodificador. Este cara aqui, por sua vez, vai decodificar o sinal que vem lá do transmissor, e identificando qual é o sinal de comando, ele vai enviar então o sinal para os drivers de controle. Neste caso estou utilizando o circuito HT12D e o 12E, que formam um par de transmissor e receptor, formando então um decodificador e um codificador para poder utilizar aqui no circuito. Seguindo então, conforme o datasheet, nós temos aqui os pinos 15 e 16 que formam um oscilador. E este resistor ele tem um valor que pode ser conferido no datasheet para poder ver em qual é a frequência de oscilação do oscilador interno do circuito integrado. E depois nós temos aqui os pinos de 1 ao 8, que são os endereços, tá? Então esse endereço ele deve corresponder com o endereço que vem do emissor do transmissor, para poder então decodificar este endereço, sendo que os dois têm que ser compatíveis.
Com a emissão então desses dados de endereço, basta agora que seja pressionado no transmissor qual o canal que vai ser então enviado o comando. E aqui no decodificador, então ele decodifica os 4 canais, qual deles está sendo pressionado, e aí ele vai então acionar aqui o nosso motor. Para isso nós observamos aqui que eu estou utilizando alguns diodos que fazem aqui uma matriz aqui de diodos para poder então direcionar os sinais corretos para qual ponte será acionada. Caso eu queira que o motor então vá para a frente, então eu pressiono o interruptor do transmissor lá e o pino 10 vai ser então o pino que vai fazer o acionamento aqui do driver para este lado, fazendo com que este relé então acione, acionando aqui o motor para esse sentido. E observe que eu tenho um outro diodo que também está conectado ao mesmo pino 10, que faz então o acionamento então do segundo relé, fazendo então com que os dois motores aqui girem para o mesmo sentido, indo para a frente. Caso eu queira que ele vá somente para a esquerda, então eu pressiono o pino 11, tá? O interruptor correspondente ao pino 11, e aqui o diodo então vai acionar apenas este driver aqui que aciona este relé. Com isso, somente este motor irá acionar e este ficará desligado. Caso eu queira somente acionar este daqui, ele está conectado então ao pino 12, como podemos ver aqui, que aciona apenas este relé. Com isso o motor gira então para o sentido da direita. Caso eu queira então que agora os motores girem para trás ou de ré, né, no sentido reverso, então o pino 13 é o cara que é responsável por fazer então com que esses motores agora acione o driver do outro lado da ponte H, acionando então os dois relés aqui, fazendo com que os dois motores agora girem no sentido reverso, tá? Então o circuito de comando ele é simples, tá? Como podemos ver aqui, estou então fazendo ele através aqui de um controle remoto de radiofrequência, frequência de 433 MHz, e a alimentação, como eu falei, ela é através então de 5 volts, o qual estou utilizando aqui um regulador de tensão 7805, que recebe na sua entrada uma tensão de 12 volts, e abaixa essa tensão para os 5 volts para alimentar os circuitos do receptor, também do decodificador e dos driver de comando aqui dos relés. E aqui, como vemos, temos um LED. Esse LED aqui ele é o de sincronismo, então ele vai indicar quando o receptor e o transmissor estão sincronizados para poder então enviar e receber aqui os dados para poder então acionar o nosso modo de movimento do robô. Aqui eu tenho o esquema então do transmissor. Como podemos ver, ele é bem simples, ao qual nós vamos ter aqui o circuito o circuito codificador, né? No caso aqui é o circuito HT12E, que é o encoder. Então ele codifica qual é os dados que vão ser enviados para o transmissor para poder então identificar qual canal está sendo pressionado, pois temos aqui 4 canais. Toda vez que eu pressionar um dos interruptores aqui, então eu vou enviar o sinal negativo para o codificador. Este, por sua vez, vai enviar para o transmissor juntamente com o endereçamento, que o mesmo endereçamento aqui do transmissor tem que ser o mesmo no receptor, tá? E aqui eu tenho o pino 14, neste caso aqui ele é o enable. Esse cara aqui é o que habilita os dados para poder ser enviado. Então, quando pressionado qual canal eu quero que seja enviado os dados para o receptor e pressionando o enable, o circuito então envia esses dados. Se eu quiser que ele fique constantemente enviando os dados, basta que o pino aqui do enable seja então ligado diretamente ao GND. Com isso, o circuito ficará constantemente enviando dados e, quando pressionado então algum dos canais, o receptor identifica qual o canal, ativando então qual o motor daquele canal. E como podemos ver aqui também ele tem um resistor, que é o resistor do oscilador interno do codificador. Para isto, no datasheet também basta ver qual é o valor correspondente ao resistor para a frequência de transmissão. E
Também temos aqui uma fonte que alimenta aqui o circuito, no caso 5 volts. Proveniente então de uma bateria de 12 volts, podemos então utilizar um circuito que transforme os 12 volts em 5 volts para alimentar aqui o circuito do transmissor. Vamos ver agora aqui na prática o funcionamento então do nosso circuito de comando da mobilidade do robô. Tenho aqui então a placa de comando, ao qual temos então as pontes H, uma para cada motor, tá? Então aqui eu tenho uma ponte H, aqui eu tenho outra ponte H. Tenho aqui os transistores driver que controlam então os relés da ponte H. Tenho aqui o conjunto então de diodos que faz então o direcionamento do sinal para cada um aqui dos drivers de controle. Aqui o circuito integrado, que é o HT12, que é o decodificador. Tenho aqui o LED de sincronismo. Aqui eu tenho o receptor de 433 MHz, a antena e aqui a fonte que faz então o rebaixamento aqui da tensão de 12 volts para 5 volts para alimentar o circuito. Já os burners aqui de entrada, nós temos aqui a tensão de alimentação, que é a tensão que vem lá da bateria de 12 volts para alimentar então o módulo. Aqui eu tenho as entradas aqui dos relés, onde eu tenho então os contatos NA, NF e contato comum para fazer então o interligamento aqui da ponte. Aqui eu tenho essa saída que ela vai ser então direcionada para um outro circuito futuro para o controle da roda traseira do nosso robô, tá? Então essa aqui é a saída, onde vai ter o sinal que vai ser enviado para um novo circuito que eu vou apresentar em projetos futuros. Estes são os motores que eu vou então utilizar para fazer a demonstração aqui do funcionamento, já que no robô eu vou ter então 2 motores, um para cada lado das rodas aqui do motor para controlar. Então vou fazer a simulação com eles. E aqui então eu tenho as ligações dos burners aqui das pontes H, ao qual eu tenho de um lado ligado então os positivos e que são ligados então nos contatos NA do relé. No terminal do meio é o comum que vai para o motor, tá? Então aqui ó, eu tenho este motor aqui que está ligado aqui, ó, os seus fios, como podemos ver aqui, ó, no terminal comum deste relé e o outro ligado no comum do outro relé. E os polos negativos que vêm da bateria então estão conectados nos polos aqui do NF de cada um dos relés, tá? E do outro lado é a mesma coisa, tá? No outro motor o passo é o mesmo, positivo, motor, negativo, depois aqui positivo, o motor e o negativo que estão ligados aqui. Então vamos fazer aqui um teste. Mas antes de fazer o teste de funcionalidade aqui dos motores, vamos observar mais uma coisa. Esse comando aqui da ponte H, ela somente faz o controle então de qual sentido que o motor vai girar, ou seja, para a direita ou para a esquerda, sentido horário ou sentido anti-horário. Porém, esse circuito aqui ele não controla a velocidade do motor. Para isso, eu estou utilizando um outro circuito que está à parte para fazer então o controle da velocidade dos motores. Vamos ver qual é este circuito. Este é o circuito então de controle de velocidade dos motores, o qual estou utilizando um circuito integrado 555 que está configurado então na função astável, e esta função aqui então vai fazer o que? O controle PWM, ao qual podemos observar aqui que eu tenho aqui um trem-pot que eu vou poder então fazer aqui o controle da velocidade. Vou ter aqui na saída pino 3 então o sinal PWM, ao qual eu vou poder então controlar esta largura de pulso presente aqui, que será enviada para os nossos transistores aqui Darlington, que vão fazer então o chaveamento então dessa frequência para os motores. Então este daqui é o controle PWM que eu então implementei para poder fazer o controle da velocidade do motor, para que o motor não ande numa velocidade muito rápida e nem menos em uma velocidade muito lenta. Então através deste controle aqui nós poderemos controlar a velocidade. E esse circuito aqui ele é também interligado junto à bateria de
tensão que alimenta os motores, tá? Então, como nós temos dois tipos de alimentação, uma para o controle do motor e outra para o controle do circuito lógico que controla as pontes H, então esse circuito PWM ele vai ser interligado juntamente à bateria de comando ali dos motores. Esta é a placa então de controle PWM da velocidade do motor. Tem aqui o circuito integrado 5.5, aqui o trimpote que vai ajustar então a velocidade. Se eu utilizar aqui um trimpote multivoltas é melhor ainda. Esse aqui é o comum que eu tenho aqui, e aqui eu tenho então os dois transistores Darlington que faz então o controle desse sinal PWM que é enviado para a ponte H. E aqui tem então as conexões, o positivo que vem da bateria, o negativo que vem da bateria, e aqui as duas saídas de sinais, ao qual elas saem daqui e entram no terminal normalmente aberto aqui da ponte H, ao qual é a linha do positivo, que será então o controle de velocidade do motor, tanto para o motor esquerdo quanto o motor direito. Vamos então agora ver o circuito completo funcionando. Vou alimentar aqui a placa do receptor aqui com uma bateria de 9 volts, pois como eu disse nós vamos ter dois tipos de alimentação. Alimentei então aqui, ó. Observamos aqui que o LED ele está apagado porque o transmissor não está sincronizado com o receptor, tá? Então aqui eu tenho o transmissor, vou alimentar agora aqui o transmissor. Alimentei o transmissor, podemos observar que agora o LED de sincronismo está funcionando, tá? Se eu agora pressionar aqui os 4 interruptores que dão os comandos para frente, para esquerda, para direita e de ré ou para trás o reverso, os relés funcionam. Porém, observe que os motores não estão funcionando, pois a alimentação então aqui dos motores, que eu vou conectar agora a uma outra fonte de alimentação. Vou pegar a fonte de bancada e vou conectar agora o negativo e o positivo. Essa tensão então ela é de 5 volts para poder alimentar aqui o circuito. Pressionando agora os interruptores aqui do transmissor, nós vamos ter agora o acionamento do motor. Observe que eles estão indo para um sentido. Este daqui ele possui uma caixa de redução, por isso que a velocidade dele é menor, porém ela é menor, mas com torque maior. Este outro aqui, como ele não tem nada fazendo força nele aqui, então ele está rodando livre, então por isso que ele roda em uma maior velocidade. Se eu quero apenas que o motor da esquerda gire, eu pressiono então aqui o interruptor, somente o motor da esquerda está girando. Se eu pressionar agora o da direita, somente o da direita. E se eu quiser então fazer o reverso dos motores, agora eu tenho aqui o reverso. E esta aqui então é a plaquinha que controla a velocidade dos motores. Se eu quiser então alterar a velocidade dos motores, então eu vou pressionar aqui o interruptor aqui do transmissor. Pressionando então ali e ajustando aqui, eu posso controlar a velocidade, posso aumentar ou posso diminuir a velocidade dos motores aqui na ponte, na placa que faz o controle PWM, né? Se eu quiser maior velocidade, basta então com isso então eu tenho o circuito aqui dos motores funcionando. Vamos agora instalar todo o conjunto no robô e vamos ver então o funcionamento dele para o sentido para frente e para trás. Já coloquei a placa aqui no robô, liguei aqui então os dois fios que vêm do motor e aqui os outros dois fios que vêm do outro motor. Aqui a bateria que alimenta então o circuito do receptor, e esta aqui é a bateria de 6 volts que alimenta então os motores, que é conectado então primeiramente aqui no nosso controle PWM, que envia então este sinal aqui para a placa de comando. Vamos ver então o robô andando para frente e para trás. Para isso vou utilizar aqui o controle remoto.
E aqui temos então o robô já com a mobilidade de ir para frente e para trás. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos que eu vou fazer aí com a continuidade do projeto do robô, todo o seu desenvolvimento. Deixa aí aquele like. Se você gostou aí do projeto, deixa aí o comentário e aproveite o comentário para sugerir e dar sugestões de nomes para o robô sucata. E no final vamos então batizar o robô com o melhor nome que for escolhido aqui entre as sugestões. Este é o canal Diversão e Tecnologia.